Você sabe o que é ser um cristão pentecostal? Talvez você até congregue em uma igreja pentecostal, mas você nunca deve ter se perguntado o que é ser pentecostal e o que é que diferencia os pentecostais de outros segmentos religiosos. Então fica com a gente que no vídeo de hoje a gente vai descobrir o que é ser um pentecostal. Para a gente falar sobre o que é ser um cristão pentecostal, vamos primeiro falar sobre o que é ser cristão. Hoje em dia está um pouquinho deturpado essa palavra, então vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no passado, lá no século IV, onde ser cristão era uma escolha bem fácil, porque você era cristão, então você morria simplesmente assim. Não existia esse negócio de ser um cristão nominal ou ser um cristão levianamente. Por quê? Senão você morria. Claro, existia heresias, existia grupos heterodoxos, mas todo mundo sabia o que era de fato doutrina cristã e o que era heresia. Então, ali, naquela época ali, já era bem segmentado, já era bem sabido o que era ser cristão. Acontece que com o aumento dos cristãos, o Império Romano acaba que torna o cristianismo como religião oficial e que todo servidor público agora deveria ser cristão. E a gente começa a ver que naquela hora é o que surge o que a gente chama de cristão nominal, que são pessoas que se dizem cristãs, mas só por nome, só para ter aquele serviço, só para prestar um serviço à sociedade. E o que a gente tem a partir desse ponto? Uma igreja corrompida, onde existem pessoas que de fato são cristãs e outras que não são. Uns são os honestos e outras não são, tá? A gente tem um grupo misturado. E aí que você pode perguntar, então, o que de fato é ser cristão? De forma resumida, ser cristão está focado totalmente no credo dos apóstolos, tá? Todos os cristãos que existem seguem a doutrina do credo dos apóstolos, tá? Sejam católicos, protestantes e qualquer que seja a denominação cristã. Se você não ouviu falar do credo dos apóstolos, a gente já postou um vídeo sobre credos, que a gente fala um pouco sobre o credo dos apóstolos. Então confere lá, aí você pode voltar para esse vídeo, ou então assiste esse vídeo até o fim, depois você vê lá, tanto faz, a ordem não importa. Mas o que significa então ser cristão protestante? Ser cristão protestante, então, é uma pessoa que crê no credo dos apóstolos por ela ser cristã e agora com o protestantismo crê nos 5 pontos da reforma protestante. Quais são os 5 pontos da reforma protestante? Sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli deo gloria. Então tudo bem, somos agora cristãos protestantes e agora a gente vai falar sobre pentecostalismo, beleza. O movimento pentecostal, na verdade, é um movimento recente. A gente teve movimentos durante a história da igreja que se assemelharam bastante com o movimento pentecostal, mas a partir do momento que a gente diz, pronto, isso aqui é o movimento pentecostal, isso só começou a surgir a partir do século XX, tá bom? Qual era a principal mensagem do movimento pentecostal, ou qual é a principal mensagem do movimento pentecostal? Então vamos lá para as características, as principais características do movimento pentecostal. E lá vamos nós! O movimento pentecostal surge com uma ideia evangelística e pietista, tá? Focada na santificação pessoal em experiências próprias. Cada ser humano tem sua própria experiência com Jesus, com o Espírito Santo. Então essa é a principal mensagem do movimento pentecostal. Quando a gente fala de movimento pentecostal, vamos falar também sobre as manifestações do Espírito Santo por meio de sinais e prodígios. E também a gente vai falar sobre batismo no Espírito Santo, que o batismo no Espírito Santo, com o movimento pentecostal, vem ser como uma segunda bênção em que as pessoas vão ter essa experiência com o Espírito Santo, tá? Não demorou muito tempo para que, dentro do movimento pentecostal, o batismo no Espírito Santo seja evidenciado com o dom de línguas, tá? De línguas estranhas. Então, isso aqui é o cenário que a gente tem do movimento pentecostal. O movimento pentecostal acaba sendo um movimento de avivamento, um movimento de procura por almas. Então, a mensagem pentecostal é uma mensagem mais fácil de se trabalhar, de se repassar, por não precisar de cursos de teologia, disso e daquilo. Não, o movimento pentecostal, na verdade, é um movimento que traz mais de experiência pessoal, o que não exclui um estudo de uma boa teologia. Na verdade, esse é o objetivo do nosso canal, né? Então, veja só, o movimento pentecostal surge a partir de ondas. A primeira onda vai surgir lá antes da metade do século XX. É nessa onda que nascem algumas igrejas, as Assembleias de Deus, a Igreja de Deus em Cristo e a Igreja de Deus. Nessa primeira onda é onde surgem essas igrejas. Quando a gente chega no fim da década de 1960, aparece a segunda onda pentecostal,
que é uma onda focada no avivamento pessoal, é uma onda pentecostal focada nas experiências pessoais, uma abertura ao que a gente chama de batismo no Espírito Santo, que é a nossa segunda experiência, onde nós podemos nos encontrar, ter uma nova experiência depois de já convertidos com o Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. É nessa segunda onda também que surge a renovação carismática católica, tá? Porque existe um pastor chamado David Duplessis que leva a mensagem pentecostal para dentro da Igreja Católica, e é a partir daí que se cria esse famoso movimento, os católicos conhecem muito bem, a renovação carismática católica. A terceira onda pentecostal surge com a ideia mais focada na continuidade dos dons, tá? O que a gente chama de continuismo. Se você quer um vídeo sobre continuismo, comenta aqui embaixo que a gente fala mais sobre isso, tá? A terceira onda foi focada mais na continuidade dos dons, ou seja, os dons não cessaram, eles continuam até hoje. Esse foi o maior foco da terceira onda. Agora, quando o pentecostalismo chega no Brasil, ele chega um pouquinho diferente, porque o Brasil, cara, o Brasil é demais, tá? Então, vamos agora para algumas ondas pentecostais que surgiram no Brasil. A primeira onda vem com o V. Green e o Daniel Berg, os fundadores da Assembleia de Deus, tá? Eles chegam no Brasil com uma ênfase no evangelismo, na santificação e na busca pelo batismo com o Espírito Santo. Na primeira onda, a gente pode dividir basicamente que nossa primeira onda pentecostal no Brasil aconteceu dessa forma. Se na primeira onda surgiu a Assembleia de Deus, na segunda onda vem surgir o que a gente ainda chama de pentecostalismo clássico, tá? Que é cura divina, expulsão de demônios, profecias, e é aqui que surgem outras igrejas, como a Igreja Quadrangular, a Igreja Brasil para Cristo, Deus é Amor, Nova Vida e várias outras igrejas. Então aqui na segunda onda a gente chega nesse ponto. Vamos para a terceira onda. A terceira onda é um movimento um pouco especial, que a gente chama de neopentecostalismo, que surge ali no finzinho de 1970 até 1980, que é uma mudança nas mensagens e práticas do pentecostalismo, ou seja, é um novo pentecostalismo, tanto é que se chama neopentecostalismo. Surgem então igrejas como a Universal do Reino de Deus e a Internacional da Graça de Deus, são igrejas que pregam a comunicação em massa com um poder espiritual para todos, então é uma doutrina mais populista, ainda mais que a pentecostal, que se utiliza até dos meios de comunicação para crescer. Então a gente tem uma explosão do movimento neopentecostal ali entre 1970 e 1980. Muita gente não sabe, na verdade, diferenciar o movimento pentecostal com o movimento neopentecostal. Então aqui a gente vai fazer uma pequena separação. Vamos lá. O movimento pentecostal tem suas características bastante importantes. Por exemplo, eles focam muito na lei da semeadura. Tanto que a teologia da prosperidade vai surgir como uma consequência da lei da semeadura, tá? Objetos ungidos começam a surgir. Você com certeza também já ouviu frases de efeitos como "tá amarrado, eu determino, tome posse". Nascemos para ser cabeça e não cauda. Isso também é uma marca neopentecostal. Outra marca são sistemas de culto, como por exemplo campanhas. Também em cultos temáticos, como por exemplo a noite do descarrego. Com certeza você já passou, zapeando os canais da televisão, já viu isso aí pela vida. Mas nesta sexta-feira, na maior sessão do descarrego no Templo de Salomão, de 70 para 80, o movimento neopentecostal simplesmente explode, porque é o tipo de mensagem que as pessoas gostam de ouvir. E o que acontece? Surge a necessidade imediata de mão de obra. Só que o que acontece por consequência disso? As pessoas consagradas para essas mãos de obra acabam sendo pessoas jovens sem muita instrução, e o movimento neopentecostal acaba sendo conhecido como um movimento de abandono das escrituras. Infelizmente, acabam focando em outras coisas durante o culto público, como por exemplo possessões demoníacas. Você zapeando no canal da televisão novamente, você percebe que cultos neopentecostais são muito mais focados em possessões demoníacas prolongadas, onde dispõem as pessoas, vamos dizer, para evitar cultos de doutrina, ensinamentos mais diversos. Outra coisa característica do movimento neopentecostal, isso mais especificamente da Igreja Universal, é a ordenação de bispo, de bispa, de apóstolos, de profetas e, acredite, de até arcanjos. Isso mesmo, cara. O movimento pentecostal acaba surgindo como, sei lá, cara, como meio tá vacaiando tudo.
Então, irmão, você está criticando o movimento neopentecostal, é isso que você está fazendo? Não, vamos deixar claro, eu só estou expondo a verdade. Às vezes a verdade machuca um pouco as pessoas, mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem pesquisar, tá? Eu faço as minhas pesquisas, os meus estudos, até onde, sinceramente, eu acredito, e você pode ver explicitamente as coisas acontecendo, é assim que acontece, tá bom? Então aqui a gente consegue separar muito bem a diferença entre pentecostalismo e neopentecostalismo. Por mais que hoje se faça uma grande confusão sobre isso, até mesmo dentro das igrejas pentecostais, a gente consegue notar uma interferência do movimento neopentecostal dentro das igrejas pentecostais, tanto é que durante todas essas ondas do pentecostalismo, do neopentecostalismo, a gente consegue notar que existem igrejas até hoje meio confusas com a doutrina pentecostal, neopentecostal. Existem até igrejas que se dizem pentecostais, que fazem o barulho, mas às vezes o barulho é só por barulho, não é a presença de Deus, tá? Por isso que é importante a gente voltar às nossas origens pentecostais, do verdadeiro pentecostalismo, a busca por santificação. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, tá? Vamos ficando por aqui. Se você gostou, dá uma joinha, comenta aqui embaixo as opiniões. Se você não concorda, pesquisa antes, tá? E a gente pode abrir um canal de discussão aqui embaixo, tá? Saudável, claro. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, até mais!